Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar a partir desse ponto, tá? O movimento abolicionistas, certo? Inclusive, para a semana após as provas, tá? Vocês vão ter um semináriozinho para vocês apresentarem sobre as leis abolicionistas, certo? Então aqui eu vou explicar para vocês o geral da lei, certo? Como seria a lei no geral, tá? E depois, no seminário de vocês, vocês vão apresentar sobre as características principais, quando foi criada, por quem foi, enfim. Vocês vão aprofundar elas, tá? Aqui eu vou explicar para vocês, gente, só a parte superficial, tá? O grosso, vamos dizer assim, das leis, tá? Das chamadas leis abolicionistas, certo? Vamos lá, pessoal. Então, só a gente relembrar aqui algumas coisas, alguns pontos importantes das nossas aulas passadas, já foi semana passada. Vamos revisar aqui bem rapidinho. Bom, então, estabilidade política e governo descentralizado são os dois primeiros pontos, tá? Que a gente comentou aqui, que foi aquele momento onde nós já temos aí uma postura diferenciada, tá? do Pedro II, certo? Ou seja, ao invés de ele fazer igual o pai dele, né, que teve aquela postura de autoritarismo, né? De mandar em todo, querer mandar em todo mundo, tá? Manter nas suas mãos todos os poderes, né? Vocês viram até que lá na Constituição tinha um quarto poder, né, chamado poder moderador, tá? Aqui não, né? O Pedro II, né, ele já teve um pensamento mais coletivo ali, né? Um pensamento mais descentralizado, onde ele dividia os poderes juntamente com outros governantes, certo? Nós temos aqui uma tabelazinha mostrando muito bem como é que foi isso aqui, tá? O imperador dividiu o poder entre os senadores, deputados, entre o conselho de ministros e os próprios ministros, tá? Então foi um governo aí que foi mais sensato, eu diria, certo? Outro ponto, as crises externas do Brasil, né, a chamada Guerra do Paraguai, tá? A Guerra do Paraguai, ela vai durar aí 5 anos, tá? A gente já falou bastante sobre ela. Espero que todos tenham assistido, né, o documentário lá da Guerra do Paraguai, a gente comentou bastante sobre ela na última aula. Inclusive, nossa última aula foi só sobre a Guerra do Paraguai, né, bem interessante. Um documentário fantástico, né? Quem não assistiu, só lamento, né? Quem perdeu foi você que não assistiu, né? E chegamos aqui no quarto ponto da história do Brasil, certo? Que é o ponto sobre o movimento abolicionista. Galera, abolição, você abolir algo, é você acabar com aquilo, certo? Então, eu estou abolindo, estou acabando com algo, tá? Então, nessa época, como eu falei para vocês, gente, desde a independência do Brasil, lá em 7 de setembro, tá? 7 de setembro, inclusive ontem, né? Completamos mais um aninho aí de independência, entre aspas, tá? Então, desde o 7 de setembro de 1822, que eu falei para vocês que foi uma época que praticamente não mudou nada. Inclusive, foi uma época que teve um boom, né? Teve um grande auge, né, da escravidão, né? O tráfico negreiro estava fortíssimo, tá? Então, muitos e muitos e muitas e muitas levas de escravos vindo para o Brasil fortemente. E, claro, não só para o Brasil, tá, pessoal? Mas para toda a América, né? Para o Brasil, para os Estados Unidos. Né? Tem vários filmes aí que mostram a, a história, né, da escravidão nos Estados Unidos, que é muito pesada também, muito pesada mesmo. Né? Inclusive, tem um filme chamado 12 anos de escravidão. Eu acho que alguns aqui já assistiram. Né? 12 anos de escravidão. Que é um filme que mostra muito bem a escravidão. Para quem gosta desse assunto, quem quer assistir outro filme, tem um filme que esse filme que eu vou falar para vocês é o clássico dos clássicos dos clássicos, tá? É assim que sempre que se fala sobre a escravidão no mundo e assim mais focado um pouco com a questão da escravidão nos Estados Unidos, tem um filme clássico que é muito bom. O nome do filme é Amistad, dois pontos, Navio Negreiro. Tá? Eu vou escrever aqui no chat, porque vai que tem alguém que se interessa para assistir, tá? Amistad, Navio Negreiro. Mandei aí no chat para todo mundo ver, ó. Amistad, tá? Amistad, Navio Negreiro, tá? É um filme fantástico, extraordinário esse filme. É um clássico do cinema mundial, né? E um clássico quando se fala de filmes sobre esse tema, tá? Amistad, Navio Negreiro, tá? Tem o 2, mas não é muito bom não. Assistam, quem for assistir, né? Se tiver alguém que vai assistir esse filme, assista só ao 1, certo? Amistad, Navio Negreiro. Bom, gente, então, um fato curioso e também extremamente vergonhoso para o Brasil, mais um, né?
Parece que quando a gente está estudando sobre o Brasil, a gente só sente vergonha, né, de como a história do Brasil foi construída. Né? Eu mesmo sinto muita vergonha, não vou mentir para vocês. Né? Eu sinto muita vergonha. Enfim, e outro ponto também que nos envergonha muito, sabe o que é, meus amores? É que o Brasil, olha a hora, né? Quem diria? O Brasil foi, né, o Brasil, gente, foi o último país a abolir a escravidão. Enquanto o mundo inteiro não tinha mais escravidão, o Brasil permanecia escravizando com força. Né? Bem isso, né, Emily? Viu, gente? Então, assim, cara, é outro ponto que nos envergonha. Eu, pelo menos, fico bastante envergonhado com isso. Né? Então, enquanto outros países do mundo aí já estavam buscando a sua industrialização, já estavam buscando ali se fortalecer na industrialização, tá? Trazer outro meio de economia para o Brasil que não fosse a escravidão, né? O Brasil permanecia firme e forte na escravidão. Tá? Isso é triste. Né? Inclusive, tem outro filme também que eu indico para vocês, não sei quem vai assistir. Tá? Tem outro filme muito, muito interessante também que mostra exatamente esse período aqui. Tá? Inclusive, é um filme que eu passo geralmente para ensino médio, obrigatório para que os meninos assistam obrigatoriamente esse filme. Para vocês é opcional. Como eu falei, quem não for assistir, só quem perde é vocês mesmos. Tá? Só lamento. É um filme muito interessante. Tá? Isso é real, tá? Foi um filme baseado em fatos reais, tá? Não é um filme balela, é um filme baseado em fatos reais, tá? Um detalhezinho, gente, o Amistad, ele também é baseado em fatos reais, tá, gente? Só para constar. O 12 anos de escravidão não, né? O 12 anos de escravidão, ele é baseado, né, em alguns relatos, né, ali, mas ele não é assim, é um filme baseado em fatos reais, tá? Não é. O Amistad, Navio Negreiro, é, e esse que eu vou indicar para vocês agora também é, certo? O nome do filme é Mauá, dois pontos, o imperador e o rei. Tá? Esse é o nome do filme completo. Tá? Mas se você for lá no YouTube e colocar Mauá, já vai aparecer. Tá? Você bota assim, Mauá filme. Já vai aparecer, tá? Mandei aí no chat para todo mundo ver o nome do filme, tá? Mauá, o imperador e o rei. Tá? Cara, é fantástico esse filme, gente. É fantástico, fantástico. Né? Então conta a história de uma pessoa, não vou dar spoiler do filme, tá? Mas conta a história de um certo ser humaninho que era muito pobre, lascado, e ele começou a ler alguns livros, né? Ele trabalhava numa padaria, se eu não me engano, né? no armazém ali, se eu não me engano, e ele começou a estudar, gente, livros de economia, né? Livros de política, né? Da política econômica, livros de ciência política, e ele começou se tornar uma pessoa muito inteligente, e ele passa a se tornar uma referência, e ele se torna muito poderoso, até o ponto de se tornar o famosíssimo Barão de Mauá. Tá? Olha até que ponto esse certo ser humaninho chegou. Ele se tornou o Barão de Mauá. E esse cara, por que eu estou falando sobre esse filme, gente? Esse cara, pessoal, ele tentou muito implantar uma indústria no Brasil, fazer a economia do Brasil crescer, mas tinha um problema, pessoal. Para poder a economia brasileira crescer, preste atenção, tá? Para poder a economia brasileira crescer, era necessário abolir a escravidão. E você pergunta, professor, por que era necessário abolir a escravidão? Gente, me responda uma coisa. Escravo ganha dinheiro? Não. Não. Ele é um escravo. Ele não ganha salário. Gente, obviamente, se um escravo não tem dinheiro, se o escravo não ganha salário, logicamente e obviamente, ele não tem como comprar nada. E a indústria, o comércio, o capitalismo, ele precisa de dinheiro, de pessoas com dinheiro para comprar. Certo? Deu para entender bem esse negócio aí, né? Uhum. Gente, então, O cara basicamente pensou era isso. alto, né, professor? Porque enquanto os outros países estavam crescendo, melhorando, né? O Brasil, ele estava lá na mesma tecla, batendo e usando pessoas como animais para trabalhar. Isso, perfeito, Lara, perfeito. Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Tá? Então, o Mauá, né, o Barão de Mauá, obviamente o nome dele não é esse, né? Mas, assim, esse camarada, cara, ele pensou alto, ele pensou pra frente, ele foi progressista no pensamento dele, né? E outra, gente, acho que vocês vão gostar, gente, do filme. São com alguns atores conhecidos de vocês, de lá da Globo, tá?
Talvez nem tão conhecido assim, porque alguns já morreram, né? São mais velhos e tal. Mas é um filme interessante, tem até uma treta lá, que, se eu não me engano, esse cara, ele tem um relacionamento com a prima dele, se eu não me engano, tá? Não sei se é com a prima dele que ele tem um relacionamento, e dá uma treta danada no Brasil por causa disso, né? Porque é considerado como incesto, né? Um relacionamento com primos. Enfim, assistam lá, eu acho que vocês vão curtir, tá? Só para relembrar aí, para quem já tá esquecido o nome do filme, Mauá, o Imperador e o Rei. É um filme bem legal, bem interessante, que mostra muito bem esse período. Certo, pessoal? Bom, então, aqui só um minutinho para me fechar aqui o chat para mim aqui. Beleza. Então, basicamente é o seguinte, tá? Então, foram dois fatores, tá? Olhando para o slide aí agora, foram dois fatores que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil, certo? Então, dois motivos aí, dois fatores contribuíram, tá? Para que a escravidão no Brasil acabasse. O primeiro fator foi o seguinte, ó, a resistência por parte dos escravos, principalmente nos engenhos de açúcar do Nordeste e na região das Minas. Galera, não esqueçam, não sei se eu já falei para vocês isso, mas eu vou falar agora, tá? E quem já sabe vai refrescar a memória. Galera, nós vimos lá no 7º ano, eu comentei para vocês aqui algumas maneiras que os escravos tinham de resistir à escravidão, a lutar contra a escravidão. A primeira delas era preservando a própria cultura. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eles... Cultuar os deuses deles em... Isso, Lara, perfeito, meu amor. É o chamado sincretismo religioso, né? Sincretismo religioso. Ou seja, eles cultuavam os deuses deles, mas na baixa. Né? Então estava ali a imagem de São Jorge, né, que é um santo católico. Né? Lembra que o Brasil era oficialmente católico, né? Era não, é oficialmente católico, né? Então estava ali cultuando São Jorge, mas na prática, na verdade, eles estavam cultuando Ogum, né, que é o orixá guerreiro. Né? Eles estavam lá com a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, mas na verdade eles estavam lá cultuando quem? Iemanjá. Estava com a imagem lá de Jesus, mas na verdade eles estavam cultuando Oxóssi. Oxóssi não, perdão, eita, que vacilo, meu Deus, Oxóssi não. Né? Oxalá, tá? Oxalá, certo? Oxóssi é o deus das matas, né? Oxalá é o deus criador. Enfim, deu para entender, pessoal? Inclusive é por isso, né, que é meio perigoso você fazer culto, fazer missa para a imagem, viu? Você bota lá a imagem de São Jorge, na verdade você está cultuando ali é Ogum, certo? Porque no sincretismo religioso é referente a Ogum, tá? Bom, então, como a Larinha comentou aí perfeitamente, né? Então uma das maneiras que eles tinham de preservar sua cultura era o quê? Era fazendo ela escondido, certo? Segundo método ali que eles tinham de lutar contra a escravidão, era o suicídio, né? Então, assim, muitos preferiam se matar, tirar a própria vida. Agora sim, eu digo, esses tinham motivo para tirar a própria vida. Esses tinham motivo. Não que eu estou justificando, não que eu apoie o suicídio, não apoio de maneira nenhuma. Mas, se você for pensar pela lógica, né? Pensar pela lógica, esse É uma sim... forma que eles achavam de parar de sofrer. Exatamente. E aí, Lara, como você comentou, esse de fato é um sofrimento de verdade. Né? Não é o sofrimento hoje em dia, porque, pelo amor de Deus, né? Hoje é muito. Meu Deus, vou falar. Enfim, deixa pra lá. Mas, enfim. Então, a segunda maneira que eles tinham de se livrar da escravidão era através do suicídio. Tá? Não esqueçam que muitos sofriam de banzo. Tá? O banzo era um tipo de palavra, né, africana para designar tipo uma depressão profunda. Né? Então, eles ficavam ali numa tristeza profunda que eles chegavam depois até a tirar a própria vida, né, chamado de banzo, certo? E a terceira maneira, que é a minha preferida, era a capoeira. Tá? Eles utilizavam a capoeira como maneira de resistir. Né? Ali, então eles lutavam. A capoeira é luta, gente. A capoeira é uma arte marcial, é um combate. A capoeira não é dança. Mas, claro, como é que eles iam treinar se a capoeira era proibida? Eles ficavam treinando escondido, mas se a polícia viesse, a cavalaria da época, eles mudavam o toque do berimbau para um toque chamado samba de roda. Então, quando a polícia chegava, os brancos chegavam, eles estavam sambando. Aí o pessoal perguntava, e por que vocês estão fazendo isso aí? Aí eles diziam o quê? Não, nós estamos apenas dançando. Né? Então, por isso que até hoje, muita gente acha que capoeira é dança, e capoeira não é dança, nunca foi dança e nunca será dança. Capoeira é uma arte marcial muito forte, muito perigosa, né? Que inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas a capoeira ela é proibida no UFC.
Tem movimentos de capoeira que é proibida no UFC. E olha que o UFC é só para você matar um ao outro, é para você espancar um ao outro. E tem um movimento da capoeira chamado meia-lua de compasso. Esse movimento chega até 160 km por hora, quando você faz ele bem feito. Meu irmão, esse movimento é o seguinte: pegou no seu corpo, ele quebra a sua costela. Pegou no braço, ele quebra seu braço. Pegou na cabeça, morreu. Nossa. Entendeu? Um movimento extremamente perigoso, esse movimento chamado de meia-lua de compasso. Ele feito da maneira correta e na velocidade correta. Então, assim, a capoeira também era uma das maneiras que eles tinham de se proteger, de lutar contra a escravidão. Certo? Então, é isso que esse primeiro ponto está querendo falar para vocês, pessoal. A resistência por parte dos escravos, principalmente nos engenhos de açúcar. Né? Então, eles quebravam os engenhos, fugiam para os matos. Inclusive, é daí que surgiu o nome capoeira. Tá? Só para quem não sabe, capoeira é um tipo de capim. É um tipo de capim que ele é bem alto. Tá? Então, os negros fugiam e se escondiam no meio do capim. Quando os caras passavam, né, os feitores passavam, os negros surpreendiam eles, espancavam, batia, né, ali. Só um minuto, daqui a pouco eu vou te responder, viu, Emily? Então, gente, isso aqui é o primeiro tipo. E o segundo tipo, gente, o segundo motivo que levou ao fim da escravidão no Brasil foi as chamadas pressões internacionais. Como eu falei para vocês, pessoal, o Brasil foi o último a abolir a escravidão. Né? E principalmente na Inglaterra. A Inglaterra queria, porque queria, né, que a escravidão acabasse. Certo, meus amores? Então a gente vai parar por aqui para não ficar muita informação. Amanhã nós vamos continuar a partir desse ponto e já vamos começar a estudar aqui, pessoal, olha só, as leis abolicionistas. Então vou dar vou explanar de uma maneira geral sobre essas leis aqui e vocês vão aprofundar no seminário de vocês. Certo?